Nós estamos compartilhando com o conjunto das senhoras e dos senhores senadores aquilo que sabemos bem não é novidade para ninguém, em que pese nós estarmos concentrando, senador Medeiros, os nossos debates e as nossas atenções em torno dos problemas e dos desafios do governo federal. Essa não é uma crise restrita ao governo federal. É evidente que os equívocos na condução da política econômica ao longo dos últimos anos, considerando que o governo federal, o governo da presidente Dilma, fez do nosso país experimentos que já tinham sido tentados e experimentados mundo afora e deram errado. E aí o governo resolveu fazer o quê? Inventar a roda, ou como se diz no dia a dia, fazer chover de baixo para cima. Deu errado. Deu errado porque colocou-se de pé a chamada nova matriz econômica, e essa nova matriz econômica, evidentemente, se desse certo, o ministro Guido Mantega e sua equipe econômica mereceria o Prêmio Nobel de Economia. Mas deu errado. Deu errado, e essa é uma tragédia que foi anunciada, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Uma tragédia que tem como coroamento o fato inédito do governo federal encaminhar ao Congresso brasileiro. Ao longo da nossa República não se tem história, não se tem precedente de um governo, a despeito inclusive da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina o encaminhamento da peça orçamentária onde receita e despesa sejam equilibrados, e Vossa Excelência foi prefeito da belíssima cidade de Florianópolis, sabe, e todos os prefeitos sabem, e os governadores sabem, que a peça orçamentária, despesa e receita precisam ser equilibradas, e o coroamento dessa desorganização, dessa farra, dessa orgia fiscal, está na prática exposto a partir dessa peça orçamentária que, na entrada, sinaliza o governo para a sociedade brasileira, para os agentes financeiros, que aqueles compromissos que ele contratou, ele não tem dinheiro para pagar, emitindo um sinal claro, como se estivesse torcendo para que o nosso país pudesse perder o grau de investimento, o selo de bom pagador, nos levando a uma situação de caos e de colapso. Mas essa não é apenas a situação do governo federal. Os estados federados, que todos nós representamos aqui, Vossa Excelência representa o estado de Santa Catarina, o experiente senador José Agripino, o estado do Rio Grande do Norte, o senador Medeiros, o estado do Mato Grosso, e assim por diante. Eu represento o Espírito Santo. Essa crise é uma crise que está tomando de assalto os nossos estados. E esse é o tema que eu quero fazer aqui uma breve manifestação, porque quero levar esse estudo que nós fizemos para a Comissão de Assuntos Econômicos, considerando a Comissão de Assuntos Econômicos importante à medida que é a Comissão de Assuntos Econômicos que autoriza as operações de crédito para os estados federados. Ou seja, a crise fiscal ela é explicada, por um lado, pela forte retração da atividade econômica, que tem provocado perdas estaduais, seja da arrecadação própria, seja das transferências do governo federal. Por outro lado, pelo aumento do endividamento público recente e pela forte rigidez orçamentária que provocaram a tendência fiscal deficitária que nós estamos observando nos estados federados. A crise por que passa o Rio Grande do Sul, ela tem características muito próprias, ela é estruturante, ela é antiga, mas essa crise não é uma crise particular do Rio Grande do Sul. Entre 2012 e 2014, senhor presidente, a receita corrente líquida dos estados cresceu apenas 0,5% em termos reais, ou seja, descontada a inflação. No mesmo período, a dívida consolidada líquida subiu 5%, uma taxa de crescimento 10 vezes maior. A tendência deficitária se reflete nos dados do resultado primário, que nada mais representa que a poupança,
utilizada para honrar os compromissos dos estados. No acumulado em 12 meses, o resultado dos governos estaduais atingiu um déficit superior a 7 bilhões de reais em junho de 2015, o equivalente a 0,12% do produto interno bruto. No mesmo período de 2011, os estados apresentavam uma situação completamente inversa, ou seja, de um superávit de 0,6% do PIB em 2011, nós caminhamos para um déficit de 0,12% em 2015. Essa deterioração intensa foi, em parte, explicada pelas autorizações de endividamento dadas pelo governo federal. Em seu afã de expandir a taxa de investimento da economia por meio de incentivos públicos, o governo federal parece ter acreditado que o maior relaxamento das restrições fiscais a estados e municípios ampliaria as possibilidades de investimentos desses entes em infraestrutura. Um dos principais sinais de que o governo federal deliberadamente incentivou o maior endividamento de estados e municípios está na política federal de concessão de garantias a empréstimos aos estados subnacionais. O Ministério da Fazenda tem a prerrogativa de decidir se concede ou não tal garantia das operações de crédito, senador Agripino. No plano técnico, foi definido um procedimento de avaliação das condições fiscais com a capacidade de pagamento do Estado ou município sendo classificado de A a D. As notas de A e B indicam boa capacidade de pagamento desses estados. Significa dizer que esses estados não estão alavancados, portanto, estão em plenas condições de fazer essa operação de crédito. Enquanto as classificações C e D seriam categorias insuficientes para receber o aval, portanto, a garantia do governo federal. É verdade que o governo federal deu o seu aval, tornou o que era exceção regra, mas também é verdade que a Comissão de Assuntos Econômicos dessa casa, contra o meu voto, em muitas manifestações, atendeu a essa desorganização, a essa ausência de critérios que elevou, como eu disse aqui, o endividamento dos estados brasileiros. Na prática, esse tipo de avaliação foi deixado de lado, como foi deixado de lado os princípios e os valores relacionados à boa governança, à responsabilidade fiscal e assim por diante, porque para o governo da presidente Dilma, dinheiro nasce em árvore. Dinheiro não é algo que você tem que produzir com trabalho, com disciplina, com economia, com poupança e assim por diante, não. Meteram, na verdade, o pau na máquina, como se a máquina fosse produzir solução para todos os nossos problemas. Uma tabela que nós tivemos o cuidado de fazer, eu estou me antecipando a esse fato, mas vou levar esse fato para a Comissão de Assuntos Econômicos, uma tabela que nós fizemos considerando as operações de crédito que foram aprovadas pelo Senado, porque operação de crédito é prerrogativa específica do Senado da República e da Comissão de Assuntos Econômicos. E o Senado vai ter que refletir se vai manter essa forma banalizada de não considerar critérios na aprovação das operações de crédito. A tabela que nós fizemos de 2011 a 2014, nessa tabela, o Ministério da Fazenda autorizou a concessão de garantias para 51 operações de crédito, cujos pleiteantes tinham classificação C e D, totalizando 30 bilhões de reais, conforme nós estamos demonstrando aqui nessa tabela. Ou seja, senadora Lúcia Vânia, que é atuante parlamentar da Comissão de Assuntos Econômicos, 51 operações de crédito foram aprovadas num total de 30 bilhões de reais, mesmo considerando que esses estados não estão classificados como A e B, e sim C e D. Essa banalização gerou, portanto, esse endividamento dos estados subnacionais. É interessante, inclusive, observar que
observar o que consagra o acórdão do Tribunal de Contas da União 3.413 a respeito dessas operações, que deixa claro a opção discricionária de política do Ministério da Fazenda em favor da expansão do endividamento dos estados e municípios. Diz o acórdão: a verificação de relevância do projeto para a concessão de garantia da União em situação de excepcionalidade é prerrogativa do ministro da Fazenda em cada caso específico. Não há instrumento formal que liste tais projetos nessas condições. O ministro pode deferir ou indeferir o pleito mediante despacho específico. Chama atenção o fato de ter a União concedido garantia a todas as operações de crédito externo que obtiveram classificação C ou D na avaliação de capacidade de pagamentos. Ou seja, o que era para ser uma excepcionalidade transformou-se em regra geral e isso ampliou, expandiu o nível de endividamento dos estados brasileiros. Embora o TCU tenha determinado ainda em 2012 que o Ministério da Fazenda tomasse providências no sentido de interromper a concessão de excepcionalidades a estados e municípios com baixa nota de crédito, a prática continuou, senador Agripino, sem qualquer alteração e sem qualquer critério ao longo do governo Dilma I. A tabela que nós estamos aqui apresentando, ela dá detalhes de cada uma dessas operações. É fato lembrar que um dos debates mais vivos que nós fizemos na Comissão de Assuntos Econômicos foi exatamente em 2014, quando, com autorização do governo federal, foi dado aval para que o Estado do Rio Grande do Sul pudesse fazer operação de crédito. E aí, com autorização do Ministério da Fazenda, o Ministério deu autorização para que a operação fosse adiante, e agora o que estamos vendo é o mesmo Ministério da Fazenda bloquear as contas do Rio Grande do Sul, porque, infelizmente, por problemas conjunturais, estruturais, o Rio Grande do Sul, do nosso governador Sartori, até porque o Sartori assumiu recentemente, e ele, na verdade, herdou uma dívida e um déficit estrutural muito antigo, está lá, enfim, procurando encontrar soluções. O montante de receitas de operações de crédito dos governos estaduais, vejam, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o montante das operações de crédito dos governos estaduais passou de 0,2% em 2011 para 0,6% do PIB em 2014, ou seja, dobrou por 3, triplicou no período de 3 anos, como se nós vivêssemos uma bonança plena, como se o Brasil não tivesse cavando o seu próprio buraco em razão dos equívocos de condução de política econômica por parte do governo da presidente Dilma. Trata-se, portanto, de um forte aumento em um curto espaço de tempo. Com isso, a dívida líquida dos estados passou de 9,2% do PIB em 2011 para 10,2% do PIB, já em junho de 2015, aumentando o comprometimento dos orçamentos estaduais com encargos financeiros dessas operações de crédito. Ou seja, o estudo, senhor presidente, ele é muito mais longo, ele é muito mais complexo, e eu quero levar senadora Lúcia Vânia, senador Medeiros, senador José Agripino, os resultados desses estudos para que nós possamos criar uma consciência na Comissão de Assuntos Econômicos, que ela não pode ser um cartório de modo a homologar as decisões irresponsáveis do governo federal. É por conta disso que nós estamos aqui apresentando uma das faces. É verdade que muitos estados não fizeram o dever de casa, mas é verdade também que no passado recente o governo federal meio que jogou gasolina, nesse fogo para que os estados pudessem fazer as operações de crédito e não pudessem olhar para suas contas com austeridade, ou seja, em lugar de conviver com pressão, vamos autorizar as operações de crédito a todo e qualquer custo. O resultado está aí, e esse assunto deve ser aprofundado pela Comissão
de Assuntos Econômicos. Essa é minha expectativa, até porque não é possível afirmar que o Senado não tem responsabilidade com isso, porque aprovou na Comissão de Assuntos Econômicos e depois o plenário consolidou. Ou seja, é como se nós tivéssemos, como disse essa semana num outro debate, senhor presidente, tentando consertar o cadeado depois que a porta foi arrombada. Senador Ferraz. É o resultado dessa política fiscal inconsequente. Me permite apenas fazer uma observação rápida, porque eu sei que o tempo está esgotado, mas eu quero aqui testemunhar a fala de Vossa Excelência na Comissão de Assuntos Econômicos, quando ainda não se discutia a questão do endividamento do Estado. Vossa Excelência foi o senador que chamou a atenção para esses empréstimos, que nós não tínhamos o comando do valor total desses empréstimos, e Vossa Excelência colocava naquela ocasião que, ao invés de mexer ou de trabalhar o novo indexador da dívida, foi colocado à disposição dos estados esses empréstimos, ocasionando esse endividamento que nós estamos vendo hoje. Parabenizo Vossa Excelência por esse estudo e tenho certeza que ele será de grande utilidade na Comissão de Assuntos Econômicos. Agradeço a palavra de Vossa Excelência, que para mim tem um valor extraordinário, pela forma protagonista com que Vossa Excelência atua na Comissão de Assuntos Econômicos e foi testemunha desse estresse que nós tivemos que construir na Comissão de Assuntos Econômicos, entendendo a responsabilidade da comissão. E já encerrando, senhor presidente, o mais grave é que a folga financeira, ocasional, circunstancial, como que uma miragem, fruto do endividamento, foi usado por vários entes federados para ampliação de despesas obrigatórias, principalmente despesas com pessoal e com custeio. Hoje, o resultado é que 5 estados já estouraram o limite das despesas com pessoal em 49% da receita líquida corrente, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e outros 17 já estão acima do limite prudencial, ou seja, 44,1% da receita corrente líquida. Então, retomo esse assunto, se Deus quiser, na próxima terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos. Agradeço a gentileza e a condescendência de Vossa Excelência. Muito obrigado.